dia a todos, bem-vindos a mais esta parte das nossas jornadas, agora após o café e de certa forma mais restabelecidos. Vamos passar então aqui à apresentação das comunicações de três delas. O Dr. Filipe, por motivos de saúde, não pode mesmo estar presente, pede desculpa, lamenta imenso, mas não é possível. A comunicação dele ficará depois disponível nas atas, poderão requerer através do e-mail, para de certa forma também poderem ter acesso ao que ele viria cá apresentar-vos. Bom, passo então a apresentar aqui por ordem as comunicações. Para já agradeço às minhas colegas estarem aqui conosco. A professora Ana Sofia Medina é psicóloga clínica, professora auxiliar convidada na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, portanto, cada casa, e vai apresentar uma comunicação que se intitula A Relação como Espaço de Construção do Sujeito. Professora Ana Sofia Medina, muito obrigada mais uma vez. Passo então a palavra. Então, obrigada. Conseguem ouvir-me bem? Obrigada à Psicorrelacional pelo convite. Está melhor assim? Obrigada pelo convite. Obrigada especificamente ao professor Manuel de Matos, porque me deu assim os ingredientes relacionais bons para eu poder estar aqui hoje a pensar. Deu-me liberdade total, disse falo do que quiser, o que é um excelente voto de confiança. E, portanto, eu resolvi falar da relação como espaço de construção do sujeito. O filósofo austríaco judeu Martin Buber falava de relação como uma atitude eu-tu, um ato essencial do homem, esteio para a vida dialógica que se constitui como um encontro entre semelhantes, na reciprocidade e na confirmação mútua. Distingue esta atitude da experiência eu-isso, onde o confronto com o mundo das coisas se elabora de um modo objetivante, servindo de suporte ao conhecimento e à utilização funcional. Só na relação se permite que o eu seja eu. O sujeito pede confirmação da sua existência humana através e no interior da relação com o outro. E ao mesmo tempo que se afirma esta gênese relacional do sujeito, requerendo um eu-tu para ser, sublinha que só existe relação quando há distância. Uma distância que ao mesmo tempo liga e delimita a alteridade essencial do eu e do outro como sujeitos. Tentemos pensar essa distância que ao mesmo tempo liga e separa, socorrendo de um texto do sociólogo alemão Georg Simmel sobre arquitetura, intitulado A Ponte e a Porta, onde ele nos apresenta esses dois elementos de construção, a ponte e a porta, como aqueles que permitem reconhecer a diferente qualidade de dois espaços e ao mesmo tempo unificá-los. A ponte como trajeto de transposição entre duas margens e a porta mediando um dentro e fora. Não se fala aqui da estruturação de limites, que, pensando em arquitetura, seriam melhor demarcados por paredes, mas da construção de vias ativas de diálogo entre espaços qualitativamente diferentes, onde se gera um dinamismo transformador que permite passar de uma noção estática a uma noção relacional dos mesmos. Na construção das representações nucleares da vida mental, poderemos ver essa mesma dialética entre proximidade e distância, diferenciação e integração, presença e ausência, onde, qual ponto ou porta, o mesmo laço de afeto que liga torna-se espaço potencial de construção de uma alteridade eu-tu. O desenvolvimento do sentido de si constrói-se a partir de experiências de sentir com, onde a intimidade e a pertença psicológica a um espaço intersubjetivo precedem a linguagem verbal e o símbolo, segundo Stern. Muito precocemente, um sentido de self emergente constitui-se através da integração de estímulos sensoriais e possibilita a percepção amodal e a experiência de afetos de vitalidade, que levam o bebê a posicionar-se de um modo diferente face ao mundo animado e inanimado. As experiências de autorregulação subsequentes, que ligam vivências sensoriais às afetivas, permitem a construção de um sentido de self nuclear. Segue-se a emergência de um sentido de self subjetivo a partir do compartilhar de experiências numa intimidade psíquica que solicita a sintonia afetiva. E, por último, constrói-se um sentido de self verbal, criando-se a mutualidade comunicativa mediada pela linguagem e pela construção conjunta de significados.
Embora a dimensão verbal da experiência de si surja assim como etapa nesta construção intersubjetiva, que primeiramente é sensorial e afetiva, ela introduz uma mudança qualitativa relevante. Qual ponto ou porta, a linguagem liga e afasta duas formas diferentes de experiência subjetiva conjunta, a da vivência e a da representação. O espaço transicional de passagem, ou lugar de interlúdio desenvolvimentista, onde emergem os processos desta matriz relacional fundadora, pode ser agora encarado como lugar privilegiado e fecundo da compreensão da vida psíquica, nos seus aspectos patológicos e nos seus dinamismos transformadores. Esta visão afasta o foco genético ou de determinismo causal, implementando uma compreensão do potencial, diríamos, estaminal, ou seja, dos reguladores, dos sistemas e processos de construção do sujeito como um ser em relação. A psicanálise relacional vem justamente sublinhar e recentrar o foco de compreensão e intervenção terapêutica nestes processos relacionais. Surge como um movimento integrativo e eclético, conjugando influências das teorias das relações de objeto, Fairbairn, Winnicott, Balint, Ferenczi, como já foi falado na mesa anterior, da psicologia do self, Kohut, das abordagens interpessoais, Sullivan, Fromm, Horney, Levinson, e das teorias da vinculação, Lovell, Bowlby, Main, Bibby, Lachman, Fonagy, como também foi falado pelo professor Manuel de Matos, bem como também de modelos construtivistas, como o do Hoffman, e até força de movimentos feministas, como de Benjamin. Spyros Orfanos, em 2002, é psicanalista do Centro para a Psicanálise Relacional Stephen Mitchell, refere que a psicanálise relacional teve a oportunidade de crescer e de se apresentar como alternativa aos modelos clássicos, por ter sido possível desenvolver trabalhos da divisão da American Psychological Association com autonomia relativamente à American Psychoanalytical Association. Até porque Paul Wachtel, que é um dos fundadores também da IARP, dizia que a psicologia é um bocado tribal e, portanto, se não tivesse havido este ar livre, nunca se teria fundado. Para além disso, também nesta altura foi fundado um programa de pós-doutoramento em Nova Iorque, em 88, numa abordagem relacional. Em 90, houve a revista Psychoanalytic Dialogues, a Journal of Relational Perspectives, que deu grande impacto a esta abordagem, e, por fim, formou-se mesmo a IARP, assinalada como a conferência inaugural em 2002 em Nova Iorque. Também nos Estados Unidos, nesta mesma altura, a investigação empírica sobre psicoterapia afirmava a relevância da relação terapeuta-paciente como o fator mais determinante para explicar as melhorias do paciente. Estudos do Ampol em 2001. Estudos sobre a qualidade da aliança terapêutica permitiram avançar além da rivalidade entre escolas, do emparelhamento entre características do terapeuta e do paciente ou da complementaridade entre fatores gerais e específicos de intervenção, abrindo portas para investigações centradas em níveis estratégicos, processuais e comunicativos de enorme riqueza. Claro que a centralidade da relação na vida mental e na intervenção psicoterapêutica poderia ser remetida para a fundação da própria psicologia e não para alguma corrente ou modelo particular. Emmanuel Gant, psicanalista relacional e músico, afirma, pensamos nós que em jeito de provocação, num capítulo do livro Perspectivas Relacionais em Psicanálise, que é um livro de 92, que não existe isso a que chamamos psicanalistas relacionais. O que há são analistas com diferentes formações de base que partilham a mesma visão de que a relação específica e única tem um papel de extraordinária relevância na formação do sujeito, na organização da psicopatologia e na prática da intervenção terapêutica. No fundo, trata-se, como diz outro autor, Bacal, de uma geração de psicanalistas que reconhece que a experiência terapêutica não deriva tanto do insight conseguido através do trabalho interpretativo, como da relação que acontece num espaço intersubjetivo com um terapeuta que responde ao sofrimento e estabelece com o paciente uma relação de mutualidade. Dizia-nos Winnicott que a verdadeira função do analista não era fornecer a interpretação correta, mas estar disponível para responder com compreensão de um modo útil para o seu paciente. O paradigma relacional permite à psicanálise afastar-se das críticas de ser uma terapia de foco meramente intrapsíquico unipessoal, orientada para o passado e palavrosa, nas palavras de Paul Wachtel, ganhando um espaço mais amplo numa psicologia de duas pessoas, num palco de intersubjetividade, onde a relação toma o lugar da vida instintiva como tema organizador central. Não se trata de reforçar clivagens entre passado e presente, interno e externo, transferencial e real, mas sim de transcender essas falsas oposições, incluindo a análise dos fenómenos dissociativos, a par da compreensão do fenómeno conflitual e das dinâmicas da nova relação estabelecida, a par das dinâmicas transfero-contra-transferenciais e da repetição de padrões.
Paul Wachtel, que esteve cá este ano, em 2016, diz num workshop com graça e sabedoria que nem todos os que foram nutridos por Freud o engoliram todo, ou seja, que ficam portas abertas para continuar o processo de desenvolvimento e de pensamento acerca da psicoterapia. O sujeito não consegue sobreviver psicologicamente sem um meio que lhe responda com empatia, do mesmo modo que não consegue sobreviver fisicamente numa atmosfera sem oxigênio, diz-nos Kohut. As necessidades de relação, sejam de nível self-objetal, sejam de nível intersubjetivo ou interpessoal, quando são respondidas, geram experiências de vitalização no sujeito. É um termo de Fawcett, de 98. Experiências de vitalização com um potencial regulador e reparador da vida psíquica. Entendendo isto, torna-se vital aprofundar a compreensão desse espaço relacional que é habitado, vivido e co-construído num processo dinâmico de encontro entre a pessoa do paciente e a pessoa do terapeuta. Além da consideração dos dinamismos da transferência e contra-transferência e da empatia fundadora da relação de confiança entre terapeuta e paciente, emergem novos conceitos para caracterizar o universo relacional do ato terapêutico, como o de presença, responsividade, mutualidade, intersubjetividade, matriz relacional, princípios relacionais organizadores, entre outros. A relação comporta dinamismos conscientes e inconscientes, onde surgem conflitos entre organizações de natureza infantil e madura, bem como dissociações e incomunicabilidade entre estados do self múltiplos, ou ainda experiências não representadas, só elaboráveis através da própria representação, da própria relação. A relação comporta também potencialidades de co-construção, numa comunicação em que não há neutralidade possível e onde importa aceitar e incluir a ambiguidade e incerteza que caracterizam qualquer relacionamento humano. A relação comporta ainda dinamismos de desenvolvimento através de dialéticas que perpassam tanto a sessão como o processo terapêutico. Dúvida e certeza, possibilidade e restrição, hierarquia e paridade relacional, assumir de riscos e responsabilidades, rituais terapêuticos e espontaneidade em sessão, ação e reflexão, intenção do terapeuta e vontade do paciente, mudança, estabilização. O termo presença, ou que eu traduzi como presença, mas que seria presentidade, presentness, que é de Lazar, em 2000, permite incluir na relação terapêutica dinâmicas de imersão empática que comportam estados do self partilhados e reverie mútua, bem como momentos de responsividade espontânea às necessidades relacionais emergentes. Aqui o ato terapêutico não é o que se dirige à palavra, à narrativa acerca de relações ou a conteúdos da relação, mas a experiência fresca desse estar em relação, com o que ela comporta de incerteza e de não saber. Como diz esta autora, a relação com os pacientes contém um mistério que não pode ser simplesmente interpretado e trazido à luz, mas por vezes tem de ser aceite e usado sem que o analista tenha o conhecimento explícito no momento em que ocorre e que se pode tornar via de sintonia com a experiência ainda não simbolizada. Também nesta temporalidade do momento a momento da sessão se enquadra a responsividade ótima, termo de Bacal, de 98, como alternativa à frustração ótima. A responsividade ótima é uma experiência bidirecional de sensibilidade e sintonia com o que é emergente na construção relacional. Os atos responsivos podem incluir atividade verbal ou não verbal, ser de natureza interpretativa, transferencial ou reconstrutiva, gerar sintonia empática, confrontação, apoio, reconhecimento, partilha de afetos e de experiência subjetiva ou restrição, ser validantes ou invalidantes, inovar ou reatualizar padrões relacionais dentro de um sistema diádico recíproco. William Stiles fala da possibilidade da responsividade terapêutica servir para ligar experiências do self não assimiladas anteriormente. Mais do que haver uma história de experiências traumáticas a reparar, muitas vezes a não resposta foi o elemento desagregador ou não integrador da vida psíquica do sujeito. A experiência de vazio e de incomunicabilidade interna entre partes do próprio corrompe a homeostasia da vida mental e traz um impacto patogénico para qualquer sistema relacional do paciente. Voltando a Kohut, pensemos na criança e na mãe que estão num parque com o sol a brilhar e pombos à volta, como ele nos apresenta.
A criança está no colo da mãe, abastecida pelo contacto, mas de súbito sente vontade e coragem de se afastar da mãe e avançar para junto dos pombos. Dá 2 ou 3 passos e olha para trás. Podíamos achar que sofre de ansiedade por se ter afastado e sente necessidade de ser envolvida pelos seus braços. Mas ela procura um sorriso orgulhoso que confirma a maravilha do momento presente da criança estar a andar sozinha. A empatia, que primeiro derivava do contacto, aparece agora no olhar de apreço e mais tarde nas palavras da mãe: tenho orgulho em ti, filho. Mas quando faltam as respostas de amor, de ligação, de compreensão, de reconhecimento, que são os elementos centrais de uma relação com o cuidador, como mostram as teorias da vinculação, quando se desligam entre si, quando se dissociam ou são construídas à custa de evitamento de necessidades genuínas do sujeito, estão lançados os fundamentos da patologia relacional. Vincular, a criança vincula-se, diz-nos Mitchell. Mas se vincular a um objeto inseguro ou patogénico, se construir uma matriz relacional de desconexão de experiências e desregulação emocional, compromete a própria estruturação da sua subjetividade. Para Davis, é a mutualidade, enquanto experiência de regulação recíproca, consciente e inconsciente, onde a honestidade emocional permite a emergência de tensões dialéticas, é esta mutualidade a ferramenta relacional que irá permitir o diálogo integrador e sanígeno dessas partes desconhecidas e não comunicantes do sujeito. Nesta mesma linha, Slokover revitaliza o conceito de holding como forma relacional que permite ao paciente a articulação de experiências não integradas de si mesmo, que despertariam sentimentos de enorme vulnerabilidade e abalroamento da estabilidade dos processos intrapsíquicos se não tivessem este palco relacional de elaboração. A mesma intimidade relacional que vem sendo evitada, de tão dolorosa no contacto entre vozes diferentes de um sujeito dividido entre si, entre si e outros centrais ou periféricos nessa mesma construção, torna-se em terapia a chave de mudança expansiva, além de uma enorme vulnerabilidade falada em sentimentos de vergonha e humilhação, que ecoam ao mesmo tempo o antigo ao bebê que permaneceu e o que o de adulto e atual assim se vive. O espaço relacional terapêutico é a via protegida de compreensão destes estados do self, que são assim segurados a partir de dentro, reconhecidos, aceites e que produzem impacto na subjetividade do terapeuta, mas aos quais ele não submerge, possibilitando níveis mais maduros de regulação emocional e vitalizando a relação do sujeito consigo mesmo e com os outros. Mas o espaço relacional não se refere a um novo colo acolhedor que disponibilizamos à partida para as experiências de bebê desamparado e maltratado que procuram o encontro terapêutico. Trata-se de uma construção nova, terreno em projeto, onde o antigo e desamparado surge sim, mas como processo de estar em relação mais do que como conteúdo relacional, sendo assim permeável à criação transformadora e não meramente a reciclagens ou reparações. Alerta-nos Paul Wachtel que compreender demasiado bem é também uma forma de invasão da vida mental do paciente. É mesmo preciso que haja um processo de co-construção e é preciso ousar começá-lo de novo, sem saltar etapas em cada relação clínica estabelecida. Concluímos, voltando à questão do espaço, a partir deste último vetor, o sujeito como agente ativo de co-construção da relação. Afinal, até no que ao espaço físico diz respeito, a construção do real, como também mostrou Piaget, é feita em interação com as potencialidades do corpo e mente emergentes das crianças. Ou como mostra Edward T. Hall, um estudioso dos processos de proxémia, os níveis de distância, que vão da intimidade ao espaço público, são-nos dados pela relação do volume da voz, pela deslocação no espaço, pelo calor dos corpos, pela perspectiva visual, etc. Ou seja, vividos mediante o significado emocional a ele atribuídos, ou seja, sempre através de uma ação e de uma experiência de relação. Talvez nunca, como nos tempos modernos, o homem tenha tido tantas alternativas de espaços físicos e relacionais a percorrer e a visitar, mas tão pouca pertença ou possibilidade de se deter para construir o seu lugar existencial no mundo. O arquiteto alemão Krakauer fala de uma noção de sem-abrigo do ser humano moderno, num texto em que compara o espaço do templo religioso com o átrio do hotel, ambos espaços de não permanência, onde o homem surge como um convidado, o primeiro de encontro com o transcendente e congregação com a comunidade, o segundo de encontro com nada, um espaço de anonimato. E que outro espaço será o da psicoterapia, senão o do encontro consigo mesmo?
Então, nem átrio, nem templo, nem porta, nem ponte, mas finalmente um estar em casa, na mais profunda e relacional experiência de si.